Fala, empreendedor! Um grande desafio dos brasileiros em geral é se manter longe das dívidas ou de se livrar das dívidas, seja por causa da crise, seja por causa de desorganização financeira ou até mesmo por traços culturais. O brasileiro ele vive atolado em dívida. Os números assim de pessoas a cada ano que passa de pessoas atoladas em dívida é muito grande. E nós, como prestadores de serviço, como empresa, a gente também acaba sofrendo com isso, porque a gente precisa lidar diariamente com esses clientes que são inadimplentes, que por uma série de motivos acabam não pagando a gente. Mas o lado bom de tudo isso é que o brasileiro também é muito bom de fazer acordos, ele consegue sempre negociar, consegue chegar num acordo assim, sem precisar da justiça. Nesse vídeo eu vou te dar 6 dicas de como você pode lidar, de como é que você pode cobrar os seus clientes inadimplentes para não chegar nesse ponto de ter que ir para a justiça para receber pelos seus produtos ou serviços. A primeira dica, ela vai parecer muito óbvia, mas não é. Que não tem a ver diretamente com cobrar os seus clientes, mas é a base de tudo porque vai te possibilitar cobrar os seus clientes, que é ter um cadastro atualizado. Eu vejo esse problema constantemente de gente que tem problema com inadimplência, mas não consegue nem cobrar o cliente porque você não sabe onde o cliente mora, você só tem um telefone que às vezes o cara nem atende mais, você não tem dados para poder até mesmo colocar no Serasa o nome desse cliente. Ou seja, esse é um grande problema para quem tem inadimplência, é não chegar no cliente para cobrar. E esse problema acontece principalmente nos negócios menores, na prestação de serviços menores. Eu vejo isso acontecendo bastante em 2 mercados que eu atuo, que é o mercado pet e o mercado de beleza. O cliente ele chega no estabelecimento, ele não faz um cadastro, ele presta o serviço ali, seja cabeleireiro ou seja dar banho num cachorro, e ele vai embora às vezes sem pagar, ele fala que vai pagar semana que vem, ele diz que vai tirar dinheiro. Tem uma série assim de calotes que por conta de você não fazer um cadastro prévio, você não consegue cobrar o cliente depois. Infelizmente, isso acontece principalmente com aqueles clientes que não passaram por algum problema financeiro, são clientes cara de pau, e infelizmente a gente está suscetível a ter esse tipo de cliente. Mas para que você possa cobrar, seguir as próximas dicas que eu vou dar, o principal é você sempre ter um cadastro atualizado do seu cliente com os principais dados dele. A segunda dica é: cobre. Cobre sim o seu cliente. Tem um problema muito grande com alguns empresários, com algumas pessoas, porque eles acham que quando eles insistem na cobrança por um serviço prestado, o cliente ele não vai voltar mais. Primeira coisa que eu vou te dizer, se o cliente ele é inadimplente, se ele não é um bom cliente, então você não precisa dele. E eu já falei isso num outro vídeo, falando sobre os piores clientes do mundo. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui também na descrição e no card aqui do YouTube. Você tem que cobrar sim. Você prestou o serviço, você fez a sua parte, você precisa cobrar o seu cliente. Então você precisa fazer com que a sua cabeça, a sua mentalidade esteja direcionada a isso. Você é profissional, você prestou serviço, você teve custos, seja ele com materiais, com algumas coisas que você utilizou para prestar o serviço, ou até mesmo do seu tempo. Então você precisa criar essa mentalidade que você precisa sim cobrar o seu cliente. A terceira dica é: saiba abordar o seu cliente. Eu sei que você já está com raiva, que você tomou o cano do cliente, você tem as suas contas para pagar, mas não adianta você abordar o cliente com raiva, com grosseria. Você precisa abordar o cliente com cordialidade, sem expor. E também o fato de você não deixar o cliente magoado, para que também ele não vá falar mal de você pelas redes sociais, enfim, ele possa voltar. Dependendo do porquê dessa inadimplência, por que não esse cliente voltar? Então vamos passar por esse processo de cobrança, esse momento de inadimplência que aconteceu, de uma forma legal, de uma forma não tão traumática. Então que essa abordagem com o cliente ela seja sempre com educação, com gentileza e sempre escutando o que o cliente também tem para dizer. A quarta dica é:
Dê alternativas para seu cliente. Você precisa manter o cliente interessado em te pagar. Então você precisa dar alternativas como, por exemplo, parcelamento, você pode reduzir os juros, ou até tirar os juros para o pagamento se ele te pagar tudo de uma vez. Enfim, você precisa dar alternativas para manter ele interessado em te pagar, porque se você for muito rígido, falar que ele tem que te pagar tudo de uma vez, ele vai falar não tenho e pronto. Provavelmente, e muitas vezes acontece, que o cliente que ele está inadimplente com você, ele está inadimplente com outras pessoas, com outras empresas também. Então ele vai dar prioridade para quem souber negociar melhor, quem souber dar mais alternativas para ele, onde ele puder conversar, ele puder parcelar, onde vão dar mais soluções mais fáceis para ele se livrar dessa dívida. Então dê alternativas para o seu cliente. A quinta dica é saiba negociar. Quando é que a gente tem que negociar com o cliente, né? Você tem a dívida, você tem o valor que ele te deve, e você chega para ele e fala, fulano, você me deve tanto. Aí ele vai falar, eu não tenho como pagar isso agora, ou espera até sei lá quando, enfim. O que é mais importante nessa história para negociar? É que você saiba a situação dele. Não adianta você forçar. Você precisa escutar qual é a situação dele e qual que é a proposta. Você chega para o seu cliente e fala assim, qual que é a sua proposta? O que é que você pode fazer? Como é que você pode pagar? Como é que você quer pagar? É melhor você escutar a proposta do seu cliente e analisar, né, a história dele com essa proposta. Você analisa o perfil do cliente, enfim, tudo que está acontecendo na vida dele para ver se isso não é algo abusivo. E negocia com ele. Por quê? Porque ele pode simplesmente falar, então tá, quando puder eu pago. Então, quando você escuta, quando você segue todas essas dicas, você dá alternativas, você é solícito, e agora você escuta e ouve a proposta dele, você está um passinho à frente de ser um dos primeiros a estar na lista das empresas em que o seu cliente está devendo. Essa é uma dica muito importante, porque se ele está devendo para um monte de gente, ele vai pagar primeiro, não só quem ele pode pagar, mas quem vai dar melhores alternativas e tratar ele melhor. A sexta dica é utilize várias abordagens para cobrar o seu cliente. Então você precisa utilizar todas as formas. O cliente ele não pode esquecer que ele está te devendo, não pode esquecer. Você manda e-mail, manda SMS, manda WhatsApp, telefona, não deixa ele esquecer. E se você já foi um devedor, você vai saber que muitas empresas elas utilizam todas essas formas de cobrança. Se você já deveu, você sabe que isso é irritante, mas o fato é que quando a pessoa ela deve, ela tem muitas coisas para pagar, ela não vai deixar de comer para te pagar, ela não vai deixar de ter luz na casa dela para te pagar. E com o andar do tempo, dos anos até, ela vai esquecer que ela te deve. Então é importante sim que você aborde ela por vários canais. Mas o que é mais importante nessa abordagem é que ela seja pessoal. O cliente, como eu já falei em vários vídeos, ele não quer ser tratado como qualquer um em nenhum momento. Então, você mandar aquelas mensagenzinhas, aqueles e-mails prontos, fulano, você está devendo há X dias, e ligar, sabe, telemarketing, que liga com aquele texto pronto, ele não quer ser assim, ele vai te olhar de uma forma bem diferente se essa sua abordagem for mais pessoal. Lembra que eu falei na dica anterior sobre saber negociar e entender a história do cliente, saber qual que é o problema dele? Ele foi mandado embora? Ou foi a esposa que está devendo, o marido foi mandado embora? Ou houve alguma tragédia na família? O que aconteceu? E se nessa abordagem de cobrança por esses N canais que eu já falei para vocês, você fosse mais pessoal em cima desse assunto? Não só para lembrar que ele te deve, mas sim em relação à solução daquele problema que vai levar o seu cliente a te pagar. Você não acha que ele vai te olhar de uma forma melhor? Vai te olhar mais humano, não tão focado no dinheiro, mas sim nele? Né? Eu acho que essa é uma forma muito interessante de cobrar.
E, sabe, eu já passei por algumas situações assim, que eu fui cobrar o cliente e, assim, alguém da família faleceu. Cada um tem a sua história. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Por isso que eu falo, quando é inadimplente, não é porque ele é cara de pau, você vê que a pessoa ela é bem de vida e ela não te paga porque ela é cara de pau, isso é uma outra coisa. Mas eu acredito que essa é a minoria dos devedores. A maioria está passando por algum problema ou te colocou para baixo da fila de prioridades. Enfim, o importante é você ser mais solícito, ser mais companheiro, vamos dizer assim, do seu cliente para entender melhor a história dele e poder receber o que é do seu direito. Eu espero que essas dicas te ajudem a lidar com essa situação que é muito chata, mas não é só chata para você que precisa cobrar, mas é chato para quem deve. Eu espero que elas te ajudem. Se você já utilizou alguma dessas dicas e não deu certo, ou se já utilizou e deu certo, me conte nos comentários. Se você tem outras formas de cobrar o seu cliente que acha que pode ajudar tanto a mim, né, que estou fazendo esse vídeo, quanto as pessoas que assistem, também deixe nos comentários. Vamos dividir essas soluções com outros empresários. Muito obrigada e até a próxima.